Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Segunda Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Segunda Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e que por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Apesar do mundo que a gente vive sofrer pelas consequências do pecado, o nosso mundo ainda demonstra beleza e demonstra também suavidade. Geralmente, quem tem uma perspectiva um tanto mais negativa do mundo são os adultos, né? Medo, corrupção, angústia, morte, desemprego e etc. Mas, na boca de uma criança, a vida pode ter uma outra perspectiva. Tá certo que a criança ela não consegue ver o mundo como um adulto vê o mundo, não é? Mas eu também não acho prudente um adulto negligenciar a perspectiva de uma criança a respeito da vida. Ainda que ela não saiba direito o que é a vida ou viver. Tem um trecho de uma música muito conhecida que fala exatamente sobre isso. A música chama-se O Que É, de Gonzaguinha. Diz assim: eu fico com a pureza das respostas das crianças. A vida, é bonita e é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia de ser bem melhor. E será. Mas isso não impede que eu repita, é bonita e é bonita. Quando a gente aprende, ainda que com um pouco, perceber a vida dentro desse escopo, dentro desse sentido, a gente pode sim provar da vida o melhor do que ela tem e a gente pode tirar muito proveito da vida que a gente vive, ainda que o contexto seja de pecado. Existe um condutor para a gente poder chegar a perceber que a vida é bela. E o condutor é Cristo. Por quê? Porque Ele é a vida, porque Ele gera a vida e porque Ele nos ensina a viver. O texto de 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, diz que em Cristo Ele sempre nos conduz em triunfo. Cristo nos conduz em triunfo. E viver, estar vivo, não é apenas um triunfo. Por mais que muitos psicólogos venham dizer que você já venceu por estar vivo, mas não é só isso. Viver não é um triunfo. Ser conduzido por Cristo na vida que nós temos hoje é viver em triunfo. Porque o triunfo que o Evangelho nos dá, porque o triunfo que a pessoa de Jesus nos dá, é um triunfo agora, sim, no meio das nossas dores, no meio das nossas doenças, no meio dos nossos lutos, no meio de tanto problema, nós andamos em triunfo sim. Mas o triunfo maior é aquele que ainda virá. Porque lá nós vamos receber a coroa da vida. Amém. Mas a coroa da vida só recebe quem toma a cruz e segue aqui. É nesse sentido de pensar que a vida não pode ser sempre, segundo, hoje eu estou assim meio lembrando dos compositores brasileiros, né? Toquinho canta, né? Aquarela. Numa folha qualquer, eu desenho um sol amarelo, e no final da música, eu até já falei isso há muitos anos atrás, quando esse lugar não era assim, eu me lembro
que uma mensagem, até terminei com um clipe dessa música, porque Toquinho, no final da música, ele diz, né? Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo que descolorirá. Ou com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Que a vida não é essa. Ainda que a nossa vida venha descolorir no Evangelho, na eternidade não vai descolorir, porque quem dá a última pincelada de tom de vermelho no sangue da cruz é Jesus de Nazaré. É por isso que a vida, ainda que nós venhamos a achar que ela descolore, o Evangelho traz cor. Ainda que os nossos olhos venham a ficar um pouco opacos em alguns aspectos da vida, o Evangelho nos faz os nossos olhos brilhar. É por isso que hoje a gente vai ter um pouquinho o exemplo da testemunha da história de vida de um homem que entendeu o que é viver em triunfo. Alguém que tinha todos os motivos da vida para viver com negatividade, mas ver beleza na vida, não por ele, mas porque o Evangelho, porque Jesus o ensinou a viver essa beleza. Eu quero chamar o Alexandre para vir aqui à frente. Boa noite, igreja. Eu preciso dizer primeiro que eu sou muito tímido, extremamente tímido, mas eu acho que Deus pode me capacitar porque Ele foi o fio condutor dessa história toda. E eu acho que seria muito egoísmo da minha parte manter essa história só para mim, porque eu preciso dividir essa história para que vocês se empoderem dessa história, para que eu possa também multiplicar essa história. Vocês podem levar isso para frente à medida que vocês acharem necessário, como um exemplo, como uma luz, como uma possibilidade, mas eu não quero que vocês olhem para mim, para minha vida, especificamente. Eu quero que vocês olhem para minha vida, mas que através da minha vida vocês vejam a cruz, que está ali atrás. Através da minha vida, você vai ver a ação de Jesus como fio condutor dessa história toda. Tá? Eu preciso agradecer primeiro o convite. A gente está se conversando desde o acampamento, o pastor está me paquerando no sentido de estar aqui, né? No sentido de estar aqui na frente, porque para mim não é uma tarefa simples. Eu acho que eu nunca falei para tanta gente assim essa história, mas não tem problema não. Eu acho que Deus vai agir e vai capacitar. Segura aqui para mim. Eu preciso me apresentar para quem ainda não me conhece de perto, quem não esteve comigo no acampamento. E eu acho que a primeira coisa que eu preciso dizer é que eu sou Alexandre, eu tenho 32 anos e tenho paralisia cerebral. Por que, Alexandre, que isso é o inicial, o princípio, a ideia da sua vida? Porque sob essa perspectiva eu vim ao mundo. E se a minha vida não estivesse pautada no Evangelho, talvez seria o fim. Talvez seria... Eu poderia dar o enfoque apenas na limitação. E eu não quero dar um enfoque na limitação. Eu quero valorizar o potencial que Deus me deu através da cruz dele, através da vida dele, através do amor dele por mim. É isso que eu quero dar o enfoque, mas eu não posso fugir de que eu vim ao mundo com essa ideia, tá? Eu sou goiano, eu nasci em Goiânia, mas eu fui criado em Patos de Minas, né? Eu sou mineiro de criação. Eu falo que eu sou muito mais mineiro do que goiano, porque eu passei 20 anos da minha vida lá.
né? Quem eu sou? Eu sou filho do meio de 3 filhos, tá? Eu tenho uma irmã mais nova e um irmão mais velho que eu, tá? Essa paralisia cerebral, no meu caso, o que isso reverbera? Qual é a consequência disso? Né? A minha mãe teve um parto complicado, bastante difícil, né? Eu sou de 7 meses, e eu poderia ter morrido ali, né? Eu poderia não ter tido a oportunidade de viver ali, mas Deus disse não, ele não vai morrer ali, naquele momento, porque eu tenho um plano na vida dele. E sob essa perspectiva, eu me coloco por baixo dessa graça. Eu me coloco sob essa graça de Deus, para que eu possa viver em plenitude. Tá? Então, é sobre isso que o primeiro ponto que eu queria que vocês soubessem é esse, que essa limitação existe na ciência. Né, só para explicar mais ou menos rapidinho, né, existe a perspectiva, a classificação de 1 a 5, o meu grau, sendo 1 o grau mais baixo, né, o grau menos afetado, e o 5 mais afetado. O meu grau é 2, tá? Esse grau significa o quê? Que eu tenho a coordenação motora afetada, tenho o equilíbrio afetado, e tem a fala um pouco afetada. Vocês vão ver que eu gaguejo às vezes um pouquinho. Tem esses lados, né? E o que fez a descoberta dessa paralisia cerebral na minha família? Né? Eu fui para casa a partir do meu nascimento, a partir de que eu fiquei na incubadora, durante um tempo, e fui para casa como uma criança normal. Como que foi descoberto isso na minha casa? Foi descoberto a partir da ideia, né, de que eu não cumpria as etapas do desenvolvimento como se espera de uma criança. Né? Na época de sentar, eu não sentava, na época de andar, eu não andava, na época de falar, eu não falava. Então, tem alguma coisa errada. Com 1 ano e pouco, fui ao neurologista, né? Fui levado ao neurologista e foi detectada essa paralisia cerebral. A partir dessa paralisia cerebral, o que eu posso dizer para vocês é que os meus pais, a diferença dos meus pais para outros pais que pelo menos eu observo, que eu vejo, é que eles encararam a ideia, beleza, nós temos um filho com deficiência. Mas eles encararam essa ideia com a maior normalidade possível, dentro do contexto de ver como é que eu poderia me desenvolver a partir dessa deficiência, sem dar um enfoque muito grande naquilo que eu não poderia fazer. Isso não é o mais importante. A gente quer ver aquilo que você pode fazer. E a gente vai fazer como? A gente vai testando, vai te dando um pouco de liberdade, vai testando ponto a ponto para ver até onde você vai, até onde você aguenta e qual é a parte que você não pode fazer ou não consegue, e isso a gente não vai dar esse enfoque tão grande. Né? A gente quer que você se desenvolva na maior parte das funções humanas possíveis, né? Então, e também não teve aquela história de que houve um tratamento diferenciado porque o Alexandre é portador de deficiência. Na minha casa, os 3 filhos tiveram o tratamento igual. Aonde é que foi diferente? Nas questões de saúde, né? Aonde é que o Alexandre precisa de uma visão especial? Nas questões de saúde. Fora disso, vida normal, vida que segue, e a gente vai testando de acordo
com as possibilidades de que até onde é que ele vai alcançar, né? Então, foi dentro dessa visão que eu cresci, que eu fui criado, que eu pude crescer com mais independência dentro do meu quadro. Eu não estive dentro de uma bolha em momento nenhum, numa redoma em momento algum. Assim, uma super proteção não houve em nenhum momento. Se fosse o caso de que eu me machucasse, caísse, desequilibrasse, eles estavam lá para o que fosse necessário. Mas eu não poderia deixar de andar porque eu ia cair. Entendeu? Eu não poderia ficar no meu quarto porque as ruas não estão adaptadas para as pessoas com deficiência, né? Eu não estaria liberado para deixar de frequentar a escola porque as escolas não estão adaptadas, e a gente sabe disso, né? Então, eu tive que fazer essa adaptação a partir dessa realidade. E essa exigência no sentido de a gente sabe que você pode, sempre me foi dada, né? Não houve também aquela postura, coitadinho, ele não pode fazer. Coitadinho, ele não pode jogar futebol. Coitadinho, ele não pode correr. Ele não pode correr, mas ele pode andar. Ele não pode correr, mas ele pode falar, né? Ele poderia ser mudo, poderia estar em cima de uma cama. Então, diariamente isso me vem à cabeça, assim, essa escolha, né, de acordo com as dificuldades que se apresentam, eu posso parar nelas, nos obstáculos, ou seguir em frente de acordo com as minhas possibilidades e pedindo a ajuda necessária sempre que isso for possível e necessário, né? Então, esse é o quadro inicial, esse é o ponto inicial da nossa conversa aqui, né? Eu sempre digo também que não estive sozinho em momento algum. É claro que tive pessoas me ajudando, fiz atividade física, fiz 15 cirurgias, né, para correção porque, não sei se vocês sabem, mas o músculo não acompanha o osso para crescer. Então, você tem que fazer cirurgias de alongamento durante o processo de crescimento para poder acompanhar minimamente, para você ter uma qualidade de vida um pouco melhor, né? Então, eu fiz todos esses beabás necessários para ter essa qualidade de vida durante todos esses processos, né? Aos 18 anos, né, eu precisava, terminando o 2º grau, aí caminhando um pouco mais para frente já, eu precisava trabalhar, né? Precisava me estabelecer como pessoa, como indivíduo, como ser humano, e eu acho que seria não condizente com a minha realidade proposta até então, que eu dependesse dos meus pais financeiramente para o resto da vida. Eu não poderia fazer isso de jeito nenhum, porque eu estaria traindo a confiança deles, a aposta que eles fizeram de alguma forma em mim, né? Então, numa cidade do interior, isso eu não estou dizendo de forma ressentida, de forma amargurada, que a sociedade é cruel e nada disso. Mas numa cidade do interior, se você vai fazer uma entrevista de emprego, eu e o pastor Vila na mesma condição. Se eu for concorrer com ele nas mesmas competências e o mesmo currículo, ele vai e eu fico. Então, assim, eu precisava de outra válvula de escape que não fosse essa, né? Porque essa seleção me tirava fora, automaticamente, né? Por mais que eu tivesse o mesmo currículo
daquela pessoa. Eu deixo você ser o pastor dele. Tá bom. Mas não sei. Vai? Não sei. Você ganha. Tá. Mas como que eu vi a oportunidade de Brasília, a oportunidade do concurso público? Eu pensava que, fazendo uma prova de seleção, fazendo uma questão, eles não iam e sabendo já que eu me inscrevi como portador de deficiência, ninguém ia me questionar a questão da deficiência. Se fosse a competência de fazer a prova, eu sabia das minhas possibilidades e daquilo que eu tinha estudado e daquilo que eu poderia. Então, o que eu precisava fazer? Eu precisava sair de lá e vir para cá. Né? Qual foi a condição que a minha mãe colocou para que eu saísse da cidade? Você precisa passar na federal. Essa é a possibilidade única que você tem para que a gente pudesse te sustentar e deixar de pagar a sua mensalidade, e com o dinheiro da mensalidade você se sustentar lá. Essa é a única possibilidade. Então, eu coloquei isso diante de Deus. Falei, Deus, se eu preciso sair daqui e essa é a única possibilidade, o Senhor vai abrir essa porta. O Senhor vai abrir essa porta. E eu escolhi o meu curso, que foi serviço social, porque eu preciso trabalhar com gente. Eu tenho essa necessidade dessa troca para me sentir realizado. Realizar como pessoa. Eu não seria um bom sistema de informática, alguma coisa nesse sentido. Tá? Porque essa troca me faz falta. Essa troca me oxigena para seguir em frente. Então, eu preciso trabalhar com gente. E eu preciso intervir um pouco naquela realidade. Então, essa escolha profissional se deu nesse sentido. Aí, eu não passei na primeira chamada do PAS, que foi a prova que eu fiz, né, para vir para a UNB. Eu não passei. Mas aí eu continuei orando, porque eu sou insistente, né? Continuei orando. Aí saiu a segunda chamada. Quando saiu a segunda chamada, observaram que deram mais peso para matemática no serviço social do que português, nessa época. Então, quando deram mais peso para matemática, que a minha nota foi baixa, e quando tiraram o peso do português, que a minha nota foi mais alta, então eu fiquei fora. Mas quando corrigiram o erro, eu entrei. Então, e eu tive um final de semana para pensar se eu queria ou não vir para cá. Um final de semana. Na sexta-feira saiu o resultado na internet da segunda chamada para a matrícula na segunda-feira. E eu coloquei diante de Deus. Deus, o Senhor sabe da minha dificuldade locomotora, o Senhor sabe da minha dificuldade física, o Senhor sabe da minha limitação. Mas se o Senhor está abrindo essa porta, não sou eu que vou fechar. Eu não vou trabalhar para fechar essa porta. E se o Senhor fechar essa porta, eu dou um jeito e pulo a janela, porque para lá eu vou. Para lá eu vou. Mas, e a minha dificuldade? Né? Coloquei isso diante de Deus, falei, Deus, eu estou indo, mas eu quero que o Senhor vá na minha frente. E eu tenho plena convicção disso, vocês vão ver pelos fatos posteriores, de que Deus veio na minha frente. Quando eu cheguei, Ele já estava aqui. Não é que Ele não possa estar em todo lugar, mas eu senti essa presença, eu senti esse conforto, eu senti esse cuidado de Deus no dia que eu cheguei em Brasília, para realizar o meu sonho, para realizar a minha vida. E eu não sabia direito, sinceramente, assim, se você me perguntar, eu não sabia direito aonde esse tiro ia dar, o que isso ia
reverberar. Qual é o resultado disso? Eu não sabia. Isso era uma aposta e eu só tinha esse tiro e não tinha como dar errado. Porque a minha possibilidade seria voltar para lá e não fazer nada. Né? Então, isso não era perspectiva, isso não era opção, não era nada. Tinha que dar certo de alguma forma. Né? Então, chegando aqui, na fila da matrícula do primeiro semestre, né? Tinha uma assistente social na fila, fazendo procura busca ativa, né, que a gente chama, de pessoas com deficiência. Você conhece o PPNE? O que é o PPNE? Não conheço, não. Nunca ouvi falar. É o Programa de Apoio às Pessoas com Deficiência da UNB. Opa, é para mim, então. Né? Então, me apresenta, me diz o que faz. Né? E gostei muito porque esse programa, ele dá uma possibilidade do aluno com deficiência cursar o seu curso com mais tranquilidade. Por quê? Porque, não sei se vocês conhecem todos a UNB, é um local de muito difícil acesso e um local de muito difícil locomoção. Então, para mim, ficava um pouco complicado. Eu vim, dei a cara a tapa, não sabia onde isso ia dar, mas eu sabia de todas essas dificuldades e quando cheguei aqui não foi diferente, né, dessa perspectiva que eu tinha. Mas nesse programa eles oferecem um carro para que você possa se locomover, um motorista, todos os alunos, não só eu, né, com deficiência, para que possa fazer uma matéria lá no ICC Norte e outra matéria lá no pavilhão, que é muito longe e que você tem 10 minutos para se deslocar. Né? Tem também a prioridade na matrícula, então você pega a água limpa, né? que quando você vai fazer a sua matrícula, ninguém está ocupando a sua vaga, você não disputa aquelas vagas como outros alunos comuns. Né? Então, a sua prioridade como pessoa com deficiência, você tem. Né? Tive a possibilidade de conhecer outras pessoas também com deficiência, também com outras realidades, né, físicas, às vezes também mais difíceis do que eu, para trocar, para ter uma noção e dizer, Deus, obrigado, porque eu não tenho dificuldade nenhuma. Né? Deus, obrigado porque eu tenho os 2 pés, obrigado porque eu tenho os 2 braços, obrigado porque está tudo certo aqui, está tudo ok, né? Na minha maquinária aqui, está tudo certo. Então, você vendo isso, você agradece a Deus, você percebe que você tá numa fila, né, que tem muita gente melhor do que você, no sentido físico, mas tem muita gente pior do que você também. Então, eu pude ver isso lá também. Né? Não fiquei desamparado no sentido cristão, no sentido espiritual, porque lá, não sei se todos conhecem, lá também tem um núcleo de vida cristã, a gente se reunia quase que diariamente, no horário do almoço, para louvar, fazer o culto lá no ICC. Também pregava o evangelho, também fazia busca ativa de pessoas cristãs, apresentava o programa. Né? Não fiquei também desamparado, conheci outras pessoas cristãs nesse sentido. Então, Deus foi me apresentando pessoas, me acrescentando pessoas nesse processo de ficar longe da família, de ficar distante do meu berço, né, digamos assim. Né? Então, não fiquei desamparado em momento nenhum. Esse tempo sozinho mesmo, de não conhecer ninguém, foi muito rápido. Posteriormente, né, dessa apresentação, eu digo que não tem nada gratuito e Deus marca no calendário de propósito para que o Alexandre possa olhar, marcar aquela data específica, aquele local, aquela história, né, para que eu pudesse marcar no meu calendário.
Um ano que eu estava em Brasília, cursando meu curso em paz, indo tranquilamente, né, nessa perspectiva do curso normal. E eu cheguei em Brasília 18 de março de 2003, estou falando as datas para vocês marcarem. 18 de março de 2003, 18 de março de 2004, eu sofri um acidente. E esse acidente, como foi? Como que eu posso dizer para vocês? Explicar isso para vocês. Não foi uma coisa simples. Você poderia ser atropelado por uma bicicleta, você poderia ser atropelado por um carro, você poderia ser atropelado por qualquer coisa que passa, uma carroça, qualquer coisa nesse sentido. Mas Deus colocou na minha vida um ônibus. Atravessando ali, subindo ali na UNB, não sei se todos conhecem, tem ali a creche Cabo Frio. Para ter acesso à parada de ônibus, tem que atravessar, e nessa travessia o ônibus estava entrando, né, fazendo a entrada ali da UNB, fazendo a volta, né? Nessa volta, eu já estava no meio da rua, assim, para atravessar. O que ele fez? Ele entrou muito apertado e me jogou para cá. Nesse me jogar para cá, eu caí, né? E eu não perdi a consciência em nenhum momento. Se você me perguntasse, eu sou Alexandre, eu tenho 21 anos, eu sou da UNB, eu faço serviço social. Né? E o telefone da minha mãe é tal. Chama minha mãe porque o negócio vai pegar. Chama minha mãe. Né? E eu caí. No que eu vi que ele ia me atropelar, primeiro eu pensei que eu ia morrer. Senhor, me recebe porque eu estou indo. Né? É agora, a glória vem agora. Né? No que eu vi que ele passou e eu fiquei, né, ele passou por cima, ele passou aqui no meu estômago, né, e eu fiquei para trás. Eu caí com as costas no chão, com tudo, né, caindo com as costas no chão, com tudo, fez um creque. Eu falei, gente, eu quebrei a minha coluna. Dançou, acabou para mim, no mínimo eu estou vivo, mas eu estou paraplégico. Agora acabou, o sonho já era, esse momento. Aí, no segundo que eu caí, eu digo para vocês, eu não sei de onde surgiu um bombeiro. No segundo que eu caí no chão, no próximo segundo, apareceu um bombeiro, do nada, no que ele mexeu com a minha perna, eu falei, Senhor, agora eu aguento tudo, porque eu estou vivo e eu estou vendo a minha perna se mexer. Então tá tudo certo, né? Aí fui levado rapidinho, isso muito rápido, para o hospital de base, na emergência. Pude ver 20 médicos sob a minha maca, eu contando toda a história. Super lúcido, não perdi a consciência em nenhum momento, contando toda a história. Cheguei com 20 médicos sob a minha maca. Eu contei, gente, não é mentira não. Né? Você pensa que é serviço público, você pensa que é hospital público, você não tem atendimento, mas eu cheguei lá com 20 médicos na minha maca. Não sei de onde surgiram, se eles estavam de plantão, se foi Deus que colocou, eu não sei, sinceramente, de onde surgiram. Mas, contando essa história, eles fizeram a radiografia, né? Isso tudo muito rápido, tá? Isso tudo questão de 1 hora e meia, tudo que eu estou dizendo para vocês. Fizeram essa radiografia. Ao verificar essa radiografia,
eles viram o seguinte: o meu corpo estava todo sangrando por dentro, todo sangrando, mas não havia nenhum órgão rompido. Nenhum órgão vital estava rompido. E eu digo para vocês, eu louvo a Deus a todo dia que eu me lembro disso. Porque não tem lógica um ônibus de, sei lá, quanto tem um ônibus? 200 quilos, sei lá, uma pessoa de 70 quilos e nada, né? E nada. Eu sentia dor? Não. Em nenhum momento eu senti dor sobre isso, sobre esse... É claro, se você mexesse na minha perna, aqui, né, as questões do machucado e tudo, mas eu não sentia aquela dor constante de tem alguma coisa fora do normal, do equilíbrio, nada. Quem é que me deu essa possibilidade, gente? Quem é que me deu? Deus. Eu não tenho outra explicação. Se você me perguntar outra explicação para isso, eu não tenho. E eu já tinha conhecimento da vida cristã, eu já tinha um local dessa vida cristã, mas isso me fez avivar ainda mais. Quem é esse Deus? Que tamanho de amor é esse que Ele não me matou ali? Que tamanho de amor é esse que Ele se importou tanto comigo que Ele tirou toda a minha dor? Eu não precisei de anestesia para nada. Eu quebrei a bacia e eu quebrei a bacia em 28 lugares. Se você ver o retratinho da minha bacia, ela é toda picotada. Ela é toda picotada, né? Mas a bacia você faz o repouso e depois está tudo ok, né? Não tinha dor. É uma coisa sobrenatural. Se você perguntar para minha mãe também, ela vai dizer, não tinha dor. Em nenhum momento. É claro, se você mexesse naquilo, se você fosse fazer o curativo, é lógico. Mas não tinha aquela dor constante. Meu Deus, eu não posso dormir. Meu Deus, eu não tenho condição de ficar sem vários remédios. Não havia isso. Não havia essa posição, né? E se você acha que já está bom de aventura, eu digo para vocês que eu estou mais ou menos no meio da história. Eu digo para vocês que eu estou mais ou menos no meio, né? Fui para casa, fui me recuperar dessa história. Ao final desse processo de recuperação, e aí? Você volta ou não volta? Né? Você fica ou você vai? Mãe, tudo que eu passei lá, eu poderia passar aqui. Quem me tirou disso foi Deus. Quem me colocou nessa foi Deus. E eu pude, durante todo esse processo, glorificar ainda mais a esse Deus. Eu pude vivenciar o amor de Deus nesse processo todo. Eu não estava nem aí para as outras coisas, sinceramente, porque eu estava tão lucro dessa história toda, eu estava tão absorvido por essa história toda, que eu não estava nem aí. O resto era consequência. E dentro disso, é de que poderia acontecer, tanto lá como aqui, porque eu não ia me trancar no meu quarto e ficar lá, porque isso não é meu perfil, de jeito nenhum. Assim, aconteceu um acidente com você, a partir desse momento, só sai com a gente. Isso não existe. Né? Então, não houve esse momento assim. E Deus vai me capacitar de novo, vai me levantar. Assim como Ele me derrubou, me permitiu momentaneamente cair, Ele vai me levantar. Eu tinha fé absoluta nisso. Eu tinha essa perspectiva completa, tá?
No dia que eu cheguei aqui de volta, com toda aquela dificuldade, aquele medo de acontecer de novo, não vou mentir para vocês que eu não tive medo, não. Eu tive, muito, muito. Sou muito medroso, sou muito humano no aspecto limitado, assim. Quem opera em mim para que eu possa sobressair é Deus. Todo momento eu digo isso e eu reforço isso porque realmente eu sinto isso, tá? De que o Senhor foi dono dessa história e é dele. Eu fui apenas um coadjuvante, um instrumento para que eu pudesse estar aqui hoje, talvez, e contando isso para vocês. Chegando aqui de volta, o meu telefone toca. Você fez o concurso da UNB para assistente administrativo, não fez? Fiz. A gente está te chamando para trabalhar. Você quer? Você quer? Quero, lógico, é tudo que eu quero. É tudo que eu quero. Que dia que eu tenho que aparecer aí? Foi mais ou menos assim, né? Eu já tinha feito 1 ano do curso, né, nesse processo, então eu fiquei mais 3 anos trabalhando como assistente administrativo dentro da própria UNB, e aí eu digo que também Deus operou, porque eu pude fazer a jornada diária de trabalho, estar mais próximo da faculdade, né, no período da manhã e no período da noite também, para que eu pudesse também concluir o meu curso com mais agilidade e tranquilidade, né? Eu digo que eu faltava levar minha cama para lá e ficar lá, porque eu só dormia em casa, né? Trabalhei durante 3 anos como assistente administrativo, concluí o meu curso, e aí eu digo para vocês de novo, mais uma coisa fantástica vem agora. No dia da minha colação de grau, toca o meu telefone de novo. Dá esse telefone. Você fez o concurso para assistente social da Secretaria de Saúde, não fez? Fiz. A gente está te chamando para trabalhar. Você quer? Quero. O telefone dele é... Claro que eu quero, né? E estava todo crente que eu ia, Secretaria de Saúde, que eu ia trabalhar no hospital, num pronto-socorro, feliz da vida, né? Num centro de saúde. Beleza, mas a brincadeira não acabou. Deus fez mais uma jogada, né? Que eu estivesse debaixo, que eu pudesse ver a ação dele. Ele me colocou, gente, sabe aonde? No presídio da Papuda para trabalhar. E aí eu já tinha pedido demissão, né? Ou você vai, ou você vai. Não tem escolha. É claro que eu tive todos os receios que todo mundo tem. O meu primeiro emprego foi esse, como assistente social, né? Então eu não tinha know-how, eu não tinha experiência, eu não tinha nada, né? Eu tinha academia, a teoria, né? Mas Deus foi me capacitando de um jeito, operando de um jeito, que eu pude perceber que eu estava trabalhando com uma população totalmente invisível, assim como eu seria invisível se eu não estivesse naquele lugar. Se eu não estivesse lá como agente, eu também talvez seria invisível, porque, e não falo isso também de novo, sem amargura nenhuma, sem ressentimento nenhum. Esse tipo de população, gente, diferente de uma pessoa normal, comum, é excluída, é invisível. Ninguém sabe que existe e você não se
penaliza, você não se sensibiliza por um sentenciado que está lá preso, você não se sensibiliza por uma pessoa com deficiência, se você não tem uma pessoa com deficiência na família, ou você convive com alguém com deficiência. Diariamente, tá? Convive mais próximo, mais perto. Porque para você, aquilo que é vital para mim, não faz falta. A adaptação que eu preciso, você não precisa. E se você não precisa, você não se toca. Você não se toca que aquilo é necessário. Hoje, é claro, eu não sou louco de dizer que as políticas públicas evoluem nesse sentido, que hoje eu sou muito mais incluído do que antes, eu sou muito mais aceito do que antes, eu sou muito mais bem visto do que antes, com muito mais naturalidade, tá? E aí Deus foi fazendo uma brincadeirinha comigo, engraçada, né? Ele foi, tá, beleza, você está lotado lá, está trabalhando lá, eu estou verificando o seu trabalho, a sua missão, né? Você está fazendo com certo louvor, mas a gente vai começar uma brincadeirinha, né? Ele permitiu que fosse retirada a minha mesa, a minha sala e o meu telefone, né? E o telefone mais próximo ficava a 800 metros. Então eu juntava todas as demandas, todos os atendimentos, as demandas necessárias, e no final da tarde eu ia lá no telefone para ligar, né? E não estava, de certa forma, satisfeito com aquilo, né? Fui de novo estudar, né? Fui de novo estudar, tá? Estudando de novo, eu me preparei melhor, né? Me preparando melhor, eu pude ficar melhor classificado. Estando melhor classificado, eu fui chamado de novo, em primeiro lugar, do Tribunal de Justiça, que é onde eu trabalho hoje, como assistente social. Tá? Trabalhando hoje como assistente social, eu continuo naquela perspectiva do meu primeiro emprego. Eu trabalho também com os sentenciados. Trabalhando também com os sentenciados, eu não saí dessa perspectiva de trabalhar com alguém invisível. Tá? Realizado profissionalmente, Deus foi preenchendo as outras lacunas. O que faltava? Vida pessoal, né? Vida pessoal. Aí Deus trouxe a Helena até mim, né? Trouxe a Helena, a gente se conheceu. Helena, vem aqui, Helena. Senta aqui. Fica em pé do lado dela. Tá. Isso há 3 anos atrás, a gente começou, então... Tocou seu telefone também? Não, não, eu fui atrás. Tá. Eu corri atrás. Tá certo. Então, há 3 anos a gente se conheceu, começou, então, a namorar, né? Sempre dentro dessa perspectiva de que, olha, tem uma deficiência aí, você topa, né? Se não topar, beleza, próximo, né? Então... Porque essa questão da deficiência não é um limitante para mim, né? Não é uma questão a ser colocada. Isso para mim também é muito simplificado, de que a realidade é essa e você vem para a minha vida dentro dessa perspectiva, né? Se você topar, ótimo. A gente começou a namorar também, trouxe ela para a igreja presbiteriana, que eu sou cria da igreja presbiteriana, então não poderia ir para outro local, não achava legal essa ideia, né? Logo também ela engravidou, né? A gente tem a nossa filhinha que está ali, que é uma bênção na nossa vida, graças a Deus,
Tá tudo correndo normal, tudo certo, com o desenvolvimento dela, que também é uma preocupação que outras pessoas têm, né, de que isso passe ou alguma coisa nesse sentido. Não aconteceu, né, e tá tudo certo, né. A última conquista, né, que na verdade é antes do casamento, mas o pastor pediu para eu falar primeiro do casamento, então... Senão ela ia brigar. Foi esse livro que eu fiz quando eu fiz 30 anos e eu precisei rever essa história. Eu precisei colocar isso em ordem, né, para mim. E eu acredito que quando você coloca no papel, as coisas ficam mais claras. Você tira os seus bichos de dentro e você começa a trabalhar aquilo, e tudo ficar mais claro, né? Eu precisava reverenciar essa história, sabia que a minha vida ia mudar um pouco, que ia andar agora em conjunto, não mais sozinho no sentido de caminhada só, né? Então eu precisava reverenciar um pouco dessa história. Chama-se Em Queda Livre, Histórias de uma Vida Singular. Foi editado em 2013. Tá? Então, como que eu fui escrevendo? Eu fui escrevendo a partir dessas experiências de uma forma reflexiva, engraçada, né? Reverenciando a esse Deus, mas também não é uma escrita teológica, não é um tratado, longe disso, mas você vai poder ver Deus caminhando aqui nessa história, nessa linha, nessas linhas escritas, né? Então você vai poder observar que o andamento, assim como o pastor disse no início, teve um fio condutor, que quem operou não fui eu. Eu fui apenas instrumento para que essa história acontecesse. E se Deus quis me usar como instrumento, gente, que honra! Que honra para mim. Nunca foi uma tristeza, nunca foi uma amargura, nunca foi nada disso. Eu sou tão pecador e tão necessitado da graça de Deus como qualquer um aqui. Eu sou tão abençoado como qualquer um daqui pode ser. E o que eu vejo como diferença? Eu fui andando, fui percebendo o movimento e eu fui pedindo a Deus a condução durante todo o processo. Se houve uma diferença, se houve alguma coisa que você pode dizer, ele se diferenciou nisso, eu fui pedindo a graça de Deus durante todo o processo, porque eu sabia que por mim eu não seria capaz, porque, querendo ou não, claro, limitação todos temos, mas eu não posso dizer que eu não sou mais limitado fisicamente do que vocês. Que existe uma possibilidade, uma gama um pouco menor do que qualquer um de vocês. Tá? Então, mas isso também não me diminuiu. Tá? Não me limitou no sentido de fazer parar. Tá? Isso não me desanimou. Esses obstáculos se apresentavam e eu pulava e eu me alegrava. Eu pulava e eu me alegrava. Eu voltava sempre nesse movimento. Né? Então, eu queria dizer, né, já como mensagem mesmo, um pouco para finalizar, de que se você tem algum sonho que está empoeirado lá, coloque ele na presença de Deus todo momento, porque no tempo dele, ele age. No tempo dele, ele faz acontecer. Ele fez acontecer na minha vida e fará na de vocês. Amém. Tá? E eu só queria ler, pastor, você
você citou vários cantores aí da MPB. Eu queria encerrar com uma frase que eu gosto, que está aqui. Está logo aqui no início. Procuro semear otimismo e plantar sementes de paz e justiça. Digo o que penso com esperança. Penso no que faço com fé. Faço o que devo fazer com amor. Eu me esforço para ser cada dia melhor, pois bondade também se aprende. Mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar, porque descobri no caminho incerto da vida que o mais importante é o decidir. Cora Coralina. Duas coisas. Se passasse um tanque em cima de você, o tanque estava enrolado. E depois você me dá o seu celular. Tá. Deus é bondoso, nós estamos com o horário já bem avançado e nós vamos agradecer a Deus por esse momento. Deus é fantástico em fazer. Só Ele é capaz de fazer coisas com a nossa vida e com a nossa história. E como a gente falou no início, a vida é bela sim. A vida pode apresentar-se um tanto quanto difícil, mas no Evangelho, e quando a gente compreende que a nossa história está nas mãos do Senhor, Ele refaz tudo aquilo que a gente achou que nem existia. O Senhor é poderoso. E assim como Deus operou de modo poderoso na vida do Alexandre, eu espero que hoje você saia daqui entendendo que Deus também quer escrever algo na sua vida e no seu coração. E que a partir de hoje, a sua história seja também uma história em queda livre, para a honra e para a glória do Senhor. Amém. Vamos orar? Vamos ficar em pé? Vamos orar para que Deus abençoe a nossa vida. Pai amado, em nome de Jesus, nós agradecemos muito por esse momento. Nós agradecemos muito porque nós tiramos um tempo nessa noite para glorificar o Senhor por aquilo que o Senhor tem feito na história de muitas pessoas. E todos nós temos as nossas lutas e dificuldades. E eu peço, Pai, em Cristo Jesus, que nessa noite o Senhor possa também conduzir em triunfo a história de cada pessoa aqui que tem a sua luta. E que nós possamos viver isso para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus esteja sobre a sua vida, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Vamos cantar juntos o amém do Senhor.